A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao culto. Nessa noite nós vamos apresentar, como disse Paulo, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se puder baixar sua cabeça, orar ao Senhor, vamos dar início ao culto, e que hoje seja uma bênção, seja um tempo de comunhão, aprendizado, um tempo de derramamento, de quebrantamento. Senhor, nós queremos te agradecer muito por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, na comunhão dos santos, essa assembleia dos salvos que um dia creram no Senhor. E nós estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor, para te bendizer, para te agradecer, para te exaltar, porque só o Senhor é digno. Que o Senhor nessa noite venha glorificar o teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele é digno, Ele é digno, Senhor. Que todas as coisas hoje, Senhor, venham convergir a Cristo. Abençoa os teus filhos que já estão aqui acomodados na tua casa, os que não puderem vir, abençoe, os que estiverem vindo, que o Senhor venha guardar nesse trajeto. Pai, em nome de Jesus, que venha haver aqui quebrantamento dos nossos corações, derramamento, que a tua unção, Pai, se espalhe nessa noite, através dos dons, das vocações, dos ministérios, das capacitações que o Senhor deu a cada um, pelo poder do Espírito. Que o Espírito Santo venha ter liberdade, venha encontrar um ambiente favorável em nosso meio. E que o Senhor venha se revelar, Senhor, através dos cânticos, das canções, através dos testemunhos, das saudações e através da tua palavra viva e eficaz. Abençoe todos que de alguma forma estarão, Senhor, ministrando nessa noite, Pai. E traga edificação para os teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e iniciamos esse culto, Pai, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar uma oportunidade para a pastora para trazer um hino da harpa. Santo e adorado Deus, aleluia. Santo, santo, santo és tu, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Toda a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Quero louvar com a igreja o 198 da harpa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Igreja, me ajuda, amém? Achei um bom amigo, Jesus, um Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do
estava falando com a minha esposa hoje sobre. Nós estávamos conversando de um assunto e eu falei para ela que estava tendo muito roubo em Santo André, né? E às vezes a gente olha para esse mundo, né? A gente pensa, meu Deus, né? O que vai ser da terra, né? E às vezes a gente perde um pouco a confiança em Deus, acha que Deus ele não está no controle. E a gente não pode esquecer que Deus ele tem o governo das nações na mão, né? Ele é soberano. E eu queria que você abrisse Apocalipse 5, só para ficar para a meditação dos irmãos. É muito interessante esse texto. Que fala do livro selado com 7 selos. E fala mais ou menos isso, né? Diz assim, amém? Apocalipse 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir e desatar os selos do livro? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João chorou porque naquele livro era o curso da história da humanidade. E ninguém poderia abrir o livro, irmãos. Ninguém, nem de olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse: não temas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus é o único que é digno de abrir o livro, porque ele venceu. E nós temos que ter essa convicção. Eu lembro lá em Isaías 6 que fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O trono da terra estava vazio, mas o profeta Isaías vai ver o quê? O Senhor assentado num trono celeste, governando as nações. Então quando você pensar, meu Deus, quantas calamidades, lembre-se, o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E Jesus venceu, irmãos. E Ele tem um curso da história na palma das suas mãos. E nós temos que crer. Amém? Deus abençoe e deixa essa saudação para você. Leia o capítulo 5 de Apocalipse. Leia Apocalipse. Amém? Agora eu quero dar a oportunidade para o grupo de louvor Oceano de Unção. Eles estarem adorando o Senhor. Amém? Gostaria de estar fazendo uma leitura no livro de Salmos 27, verso 14, e logo em seguida estaremos adorando ao Altíssimo Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor em Salmos 27, verso 14 vai nos dizer assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvado seja Deus. Deus é a razão da nossa esperança nesta noite, louvado seja Deus. O nosso coração, ele louva e exulta ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Este culto é um momento
presença dEle. Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Vida
Santo, 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 Deus maravilhoso. E Pati, hoje eu não vou cantar não. Vocês viram também. Eu falei assim, Aleluia, aleluia. não só para poupar a voz, mas eu não estava gripado. Como não ministrar essa canção. Todo mundo acha que vive, convive na casa do Senhor, já recebeu uma promessa. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui no grupo de louvor, vocês fazem parte disso daqui. Todos nós recebemos uma promessa um dia. Algumas promessas condicionais, outras incondicionais, que é o amor de Deus na nossa vida. Ele disse que nos amaria. Nós estamos vivendo um novo de Deus aqui na terra. Aleluia. Você pode crer nisso? Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. É um tempo de mudança. Deus nos trouxe aqui não só para ser um novo lugar maior, mais bonito, mas como foi pregado na última vez, que nós fôssemos sal, um tempero para esse bairro, para essa rua, para essa vizinhança, para os nossos amigos, familiares. Hoje é um dia muito especial, hoje eu tenho uma irmãzinha, ela tem Down, ela está fazendo aniversário hoje. E os médicos disseram que ela teria que fazer várias cirurgias no coração dela e tal. E Deus é tão maravilhoso que hoje ela faz 25 anos e nunca precisou abrir o peito da minha irmã. Aleluia. E eu creio que é motivo de muita oração. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Eu emociono com fé. Santo, Santo Deus de Israel. A gente foi pro presente de Deus assim com a minha vida. Aí, uma cirurgia arriscada no coração, e toda vez que ela ia fazer essa cirurgia, Deus ia lá e colocava a mão e o médico falava: não precisa. Eu não sei qual parte da vida de cada um aqui Deus precisa, que os médicos querem fazer essa cirurgia, que alguém disse vai ter que fazer, vai ter que ser. Mas eu te digo, amado irmão, amada irmã, que Deus ele vai pôr a mão nisso. Temos que orar, temos que crer. A gente fala muito de orar e crer, mas nós temos que colocar nosso coração nisso de uma tal forma. Isso tem bom senso no altar de Deus. Nossa plena confiança que nós sempre declaramos é Jesus Cristo. E vamos declarar nessa noite através desse louvor. Amém, igreja? Amém. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
Amém, que bênção, né, irmãos? Eu queria dar uma oportunidade para a irmã missionária Camila para trazer uma saudação. Amém? Logo após a irmã trazer a saudação, o irmão Marcelo, o diácono Marcelo, vai trazer o testemunho. Amém? Amém. A paz, igreja. Amém. Eu quero que vocês abram em Tiago 1, do 12 ao 14. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria consciência. Voltando um pouquinho em Tiago 2:3. Aqui primeiro eu falei sobre a tentação. Agora eu vou falar da provação. Tiago 1:2-3. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe a diferença entre a provação e a tentação. A provação, ela vem de origem de Deus, para fortalecer a nossa fé. E a tentação tenta nos derrubar. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe muita diferença, né? Então, a gente tem que se alegrar quando a gente passar por provação, né? Então, assim, aqui na palavra do Senhor diz que Deus ele não pode tentar ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Agora eu quero que vocês abram em 1 Coríntios 10:13. Que diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que vocês possam suportar. Então, assim, mesmo que Deus ele não vem com a tentação, Ele vem com a aprovação, Ele não vem com a tentação. A tentação, mesmo que Ele não dê a tentação para você, Ele te ajuda, Ele é misericordioso para fazer você ter o escape, você sair dessa tentação. E eu queria que vocês abrissem também Hebreus 2:18. Que diz assim: Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, assim, Deus ele sabe, Ele conhece onde a gente está sendo tentado, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então, Ele nos ajuda, porque Ele passou por isso. Ele passou aqui na terra, Ele sabe o que a gente passa. Então, assim, nada vai acontecer aquilo que você não pode suportar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala: estou sendo tentado por Deus, ou estou sendo provado. A gente tem que ter discernimento das coisas. Muitas vezes é melhor orar, né, não reclamar, apenas confiar em Deus, porque Ele dá um escape. E essa passagem que eu meditei, eu queria compartilhar com a igreja. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade. Graça e paz, igreja. Amém. Olha eu de novo. Estou aqui, não é mais só um testemunho, como estava ministrando, é para agradecer as promessas que Deus tem cumprido na minha vida. Né? Amanhã para mim vai ser um dia diferencial, uma surpresa. Eu já tinha compartilhado com alguns irmãos o que Deus tinha feito nessa questão do ministério, da questão de música, do ministério de música da minha vida. E amanhã chegou o grande dia de gravar minha música. Né? E nervoso estou, óbvio. Mas, Deus Santo, obrigado. Tem esse versículo que eu gosto muito, que é o Mateus 21, versículo 22. Que tudo que você pedir em oração, crendo e recebeis. Logo, tudo que a gente pedir, para o reino. Vai agradecer e louvar o nome de Deus. E
quando eu recebi essa promessa de ministrar música e ser músico, irmãos, eu era bem pior do que eu sou hoje. Não sabia fazer nada no violão. Mas com 2 acordes que eu fazia, que era o Mi menor e o Ré, porque toca um pouquinho de violão, sabe? São os mais simples de fazer. Deus colocou no meu coração que tudo que eu fizesse era para evangelismo. A Camila lembra. A Camila era pequenininha, emo do Alto dela. E nós íamos lá no Parque Celso Daniel, lembra, Camila? Nós fazíamos evangelismo lá. Começou com eu, a Camila, Juninho, 4, de repente a gente tinha uma sexta-feira à noite, uma média de 100 pessoas lá, evangelizando. E eu lembro de uma coisa muito clara, quando a gente estava tocando com um rapaz que ele largou o cigarro, assim, não sei se a Camila vai lembrar, eu quero esse Deus aí. Então, amanhã começa o primeiro passo, nessa questão mais profissional da coisa, se assim eu posso dizer. Né? E a música que foi escolhida, né, para ser a primeira, ela tem um tema muito interessante, que ela chama Rio Humilde. Eu compartilhei com os meus irmãos já. E eu creio que não foi à toa que ela foi escolhida, porque ela fala um Rio Humilde que serviu a todos. E a minha função aqui na terra é servir, não ser visto. É um testemunho, um agradecimento e um pedido de oração. Não estou falando que eu vou ficar famoso da noite para o dia, mas eu não sei o que Deus tem para mim nessa questão. Mas que eu nunca perca o sentimento de adorador. Eu peço que orem muito sobre isso. Deus tem aberto portas para mim. O Buque me acompanha aí nas loucuras, está tocando também. E ele sabe, o meu parceiro nessa questão, ele sabe. Principalmente da última vez, né, que a gente passou. Mas que eu peço para os irmãos estejam orando por mim, pela minha voz, que dá para perceber que já está sumindo, acho que é mais nervoso. Mas que creiam, irmãos, essa promessa foi feita há mais de 20 anos. Logo que eu me converti. 23 anos. Olha, para ser mais exato. E agora está se cumprindo. Porque eu sei que eu tardiei essa questão. Então vamos se colocar na posição. Porque tudo aquilo que Deus prometeu é uma questão condicional nossa. Quanto mais nós entregamos, quanto mais nós nos colocarmos na presença dele, mais ele fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas para você. Amém? Amém. Agora eu vou dar uma oportunidade para o presbítero, estou orando pelas ofertas e dízimos. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Logo após o presbítero fazer a ministração, a diaconisa Priscila vai louvar. E depois eu vou pedir para a diaconisa Mirelle orar pela pastora. Pode ser? Amém? Bênçãos. Louvado seja Deus. Convido a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras no livro bem conhecido, Malaquias, capítulo 3, verso 10, a qual nos trata dos dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite: trazei todos os dízimos do tesouro para casa, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta noite possamos entregar o nosso melhor diante do altar do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta nesta noite, eu convido você a se levantar. Louvado seja Deus. Eu quero estar orando, repreendendo o devorador de nossas vidas nesta noite, e que o Senhor venha abrir portas do céu. Aqueles que têm esperado e confiado no Senhor Jesus, Ele fará um milagre nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua amada e gloriosa presença, reunido, ó Deus, na tua casa nesta noite, ó Pai,
Eu venho te pedir, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha repreender, ó Deus, o devorador, o migrador e o portador de nossas vidas, Pai. E que nessa noite, ó Deus, possamos entregar o nosso melhor diante do Teu altar, diante da Tua casa, ó Pai amado, como sacrifício, ó Deus, nesta noite. Viemos, ó Deus, entregar a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, Pai. Mas viemos, ó Deus, entregar uma oferta, ó Deus, diante do Teu altar, confiando, ó Deus, nas promessas que o Senhor tem, ó Deus, sobre a Tua igreja, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus, onde não há, ó Deus, saída, ó Deus, para aqueles que esperam em Ti, Pai. Eu creio no milagre sobrenatural, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, Pai querido, nesta noite. E que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, as promessas que o Senhor, ó Deus, um dia, ó Deus, falou, ó Deus, para nós, Pai. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, e que possamos a cada dia caminhar nos Teus retos caminhos, entregando o nosso melhor, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Salve os irmãos para a paz do Senhor, amém? Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
a igreja com a paz do Senhor? Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, estenderem as suas mãos aqui. Pai amado e Pai querido, Senhor, nesta noite, Pai, usa, Pai, a tua filha, Senhor, como instrumento usado em tuas mãos, Senhor. Usa ela, Pai, com poder e glória, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai amado, usa ela, Senhor, com unção, poder, glória, Senhor, cobre ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Aleluia. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Noite maravilhosa. Que louvores, né, amados? Estou feliz com o Senhor. Nesta noite eu pude contemplar a boa mão do Senhor sobre a minha vida, me guardando, me livrando. Hoje eu fui para a empresa. Quando eu estava chegando na empresa, amado, senti fortemente no meu coração assim, ó. Segura a tua bolsa, segura teu celular na hora que eu desci da consolação. E entrei no prédio, amados. Quando eu entrei no prédio, veio uma moça que sentou na minha frente, chateada, porque ela tinha acabado de ser assaltada. Claro que eu não fiquei feliz, mas eu agradeci ao Senhor, né, amados? Porque eu ouvi a voz do Senhor. Como é importante você ouvir a voz do Senhor. Ele dá livramentos que vimos e que não vimos. Então eu louvo a Deus. Amém? Amém. Grata a Deus por essa noite. Pela oportunidade, pelo nosso pastor, presbítero, né? Que tem me dado essa oportunidade e essa incumbência de trazer a palavra de Deus. Quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 24. Amém? Lucas 11, a partir do 24, eu vou ler até o versículo de número 28, que diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele diz: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Amém? Pode sentar em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor nesta noite. O Espírito não foi colocado aqui, está no meio de nós. Amém? Amados, eu estava meditando nessa palavra, na verdade, desde domingo. E eu preparei outra palavra para hoje, mas o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Que é a importância de nós termos o Espírito Santo, né? Como o pastor ministrou maravilhosamente aqui domingo, sobre Moisés, a experiência que ele teve, o encontro que ele teve, o que nós tínhamos que deixar no altar, deixar sandálias, e ali o pastor foi ministrando sobre a nossa vida. E eu estava pensando sobre meditando sobre essa palavra. Amados, quando nós começamos a ler o capítulo de número 11 de Lucas, nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando o povo a oração, ensinando seus discípulos a oração, ensinando a perseverança na oração. Coisa maravilhosa, versículo de número 9, ele está ensinando, sabe, a perseverar. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E a partir do versículo 14, começa a ver assim uma revolução, na verdade, né? Diz assim o versículo 14: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E
E esse gesto de Jesus trouxe assim uma revolução naquele dia. Alguns se maravilharam, outros ficaram contra, outros queriam acusar Jesus. Olha, blasfemar, uma acusação séria de Jesus, falando que ele estava expulsando os demônios através de Beelzebul, através de outro demônio. E Jesus, na sua infinita sabedoria, porque, amados, eles estavam com o esperado das nações entre eles, né, em corpo e espírito. Hoje nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, mas imagina Jesus em corpo aqui andando, ensinando nós a orarmos. Que culto que estava acontecendo aqui? E falar que o Senhor estava expulsando o demônio através de outro. Aí Jesus vai ensinar o povo. Não. Como que eu vou ser assim? Uma casa dividida, ela não fica firme. Né? Se eu expulso através de Satanás, então quem os seus filhos vão expulsar? E aí no versículo de número 20, ele dá uma resposta àquelas pessoas, dizendo assim: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando eu comecei a meditar sobre esse texto, eu lembrei muito do tema do nosso congresso. Amém, amadas? Amém. Setembro 19, 20 e 21. Que diz assim: guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E Jesus aqui está falando: olha, eu expulso através do dedo de Deus. Ele também ali nos ensina sobre o valente, né? Que diz que ele armado a sua casa em segurança, ele armado está seguro tudo que tem. Quando fala em valente, nós temos uma pessoa que está atenta, que está guardando, que está cuidando da casa, não é verdade? Só que Jesus vai muito mais além. Ele diz que sobrevendo outro mais valente do que ele tira toda a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quer dizer, tem um que é mais valente. E eu ouso dizer que aqui é Jesus. Aqui não tem aqui outro valente aqui, amados. E todo mundo fala: é o diabo. Mas Jesus está falando: olha, eu expulso pelo dedo de Deus. Eles estavam pedindo sinais para aquele povo. E aí, quando chega no versículo de número 24, e aqui eu quero começar a ministrar, o Senhor Jesus, ele está falando sobre uma parábola, né? Falando de um homem que, quando um espírito imundo sai do homem, ele vai e anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Eu não sei todos aqui, mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu um dia estava num culto como esse. O Senhor falou comigo, passando uma tribulação, levantei as minhas mãos, né? A gente fala que aceitou Jesus, mas Jesus já tinha aceitado a gente primeiro, já aceitou a gente primeiro. Entreguei a minha vida a Jesus, fiz aquela oração, falei, né, junto com a pastora: olha, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, né? Nós fazemos essa oração. E aí, o segundo passo é o nosso batismo, que vai acontecer em setembro também, amém? Aí nós começamos a colocar o que? A nossa casa em ordem. E muitas vezes a casa está aqui, Jesus está falando aqui, dentro do homem, né? Que falou: olha, quando o espírito imundo sai dentro do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, ele diz que vai tornar para casa. E casa pode ser realmente a nossa casa, pode ser a casa do nosso coração, pode ser a nossa igreja. Casa é um lugar de cobertura, né? Um lugar ali que você tem as suas coisas, você guarda. Quando você aceita Jesus, a sua casa começa a ser arrumada. Ela começa a boa obra na nossa vida. Nós começamos a colocar as coisas no lugar. Então, se antes eu falava palavrão, hoje eu não falo mais. Estou começando a arrumar a minha casa, amém? Se antes eu, usava uma roupa usada, hoje eu não uso mais. Por quê? Porque a minha casa
antes eu estava com síndrome do pânico, depressão, Senhor, ouvindo a palavra de Deus, a nossa mente, ela vai sendo também colocada no lugar. Só que o que acontece? Assim como relacionamentos, precisamos fazer uma manutenção. Porque se você tem uma casa, tua casa está ali linda e maravilhosa, se você começa a não cuidar, passa-se o tempo, as paredes começam a rachar, o que estava limpo começa a ficar sujo, não é verdade? Desorganizado. Um dia você deixou organizado, mas por falta de manutenção, a casa começa a ficar o quê? Destruída. Se nós não colocarmos uma manutenção na nossa fé, o que acontece? Começa a voltar a estar bagunçado. Porque tem 3 formas do diabo sair da nossa vida. A primeira, ela sai através do nome de Jesus. Irmão, não tem como. O diabo, através do nome de Jesus, ele precisa sair da nossa vida. Coloca para mim, por favor, livro de Mateus 28, 18. Aleluias. Diz assim, se Jesus falou e disse, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Então, com esse poder, o inimigo ele tem que fazer o quê? Sair das nossas vidas. Uma outra forma do diabo sair das nossas vidas é através da palavra de Deus. Efésios 6, capítulo 17, versículo 17. Através da palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também uma das formas do diabo sair da nossa vida é através da oração forte, amados. Com a oração, o diabo também tem que bater em retirada na nossa vida. Aleluia. Só que para isso, nós precisamos fazer a manutenção da nossa fé. Porque não pensa você que ele sai da nossa vida, ele sai porque ele quer, ele não sai porque ele quer. Ele sai porque foi mandado embora. O que a palavra diz lá em 1, aleluias, 1 João 3,8. Por favor. Diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho, para isso Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele sai. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas nós precisamos ficar atentos e vigilantes, porque o diabo, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão. 1 Pedro 5,8. Aleluias. Sede sóbrios. A gente tem que manter a nossa manutenção. O diabo saiu. Nós temos que manter como? Sendo sóbrios, vigiando, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. A nossa casa ficou limpa, mas o que o Senhor está falando aqui? Que ele saiu, mas andou por lugares áridos, porque antes tinha uma crença que o diabo ele morava nos desertos, né? Então ele sai, anda por lugares áridos e ele volta. E achou que a casa adornada, limpa, porém vazia. E nós precisamos encher a nossa casa para manter a manutenção dela limpa e sendo morada do Espírito Santo. Nessa hora, levanta a tua mão e fala assim para o Senhor: Senhor, faça morada em mim, faça morada na minha casa, faça morada no meu trabalho. Pai, meu coração está aberto nesta noite e eu clamo a tua presença e te peço: Senhor, faça morada em mim e me ajuda a manter a minha casa limpa e organizada, em nome de Jesus, amém?
Senhor, em nome de Jesus. Que Deus ouviu nossa oração e os céus estão abertos neste lugar, amados. Nós precisamos não aceitar as investidas do diabo na nossa vida, né? Nós precisamos vigiar no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, nos nossos relacionamentos, manter a nossa casa limpa. E tem perigos quando nós não fazemos isso. E é isso que eu quero deixar também de meditação para a igreja. Há perigos. Quando você não mantém a tua casa limpa, não é morada, você abre concessões para o mundo e deixa a sua casa vazia, o Senhor, no meio da guerra, Ele não responde as orações. Vocês acreditam nisso? Se a gente não manter a nossa casa cheia da presença de Deus, que nós temos que, aí você está na sua caminhada, nós vamos aprender a orar. Jesus aqui já está me ensinando. Vamos aprender as disciplinas espirituais, jejum, oração. Tem culto, irmãos. Vem para a igreja, porque vai chegar um tempo que nós não vamos conseguir nos encher dentro da igreja do Senhor. Porque está começando aí uma perseguição, isso é visível. Então a gente tem que fazer o quê? Está na igreja, está na presença, está aos pés do Senhor. Porque se nós não tivermos o Senhor, Ele não nos responde no meio da guerra. Isso é um perigo. 1 Samuel 16, 14. Havia um rei que o povo queria um rei. Acaba o tempo dos juízes. O primeiro rei, o povo de Israel, o rei Saul, ele começou bem, mas terminou mal. Ele começou bem na vontade de Deus. E durante a caminhada dele, ele fez aquilo que lhe agradava o coração. E o que aconteceu? O Espírito de Deus já não estava mais com o rei Saul. Olha lá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava, um espírito mau da parte do Senhor. Em 1 Samuel 28, 4. Aleluias. Olha o que vai nos dizer a palavra. E juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Estava armando uma guerra, né? E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Amados, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós entendemos que nós passamos algumas situações. O Senhor está falando aqui na parábola. O que acontece? Ele chega, o espírito imundo chega na casa, encontra ela varrida, encontra ela adornada, vazia, e aí o que acontece? Ele volta mais 7 espíritos imundos, irmão. Quando o Espírito de Deus a gente permite, não nos alimentamos, o Espírito sai, você pode ver, nunca é da mesma forma. Você já viu uma pessoa viciada, ficou meses numa clínica de recuperação. Quando ela sai, ela precisa o quê? Fazer a manutenção da fé. Ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa se alimentar das coisas do Senhor para que ela não volte aos vícios. Mas quando ela não faz isso e cai, geralmente não fica só nos mesmos vícios. Mas olhando assim, meu Deus, a pessoa caiu. Antes só tinha o vício da droga, agora está roubando, agora está fazendo isso. Quer dizer, vai aumentando. Por quê? Volta 7 vezes mais forte. Nós temos que vigiar e cuidar. Quando, além de Saul não ser respondido no momento da guerra, ele foi só se afundando. Ele foi a uma adivinha. Ele mesmo proibiu essas mulheres, essas adivinhações.
E ele foi justamente naquilo que ele proibiu. Foi numa mulher, sabe para quê? Para chamar o espírito de Saul, para que Deus falasse com ele: olha, eu não tinha mais relacionamento com Deus. Nunca teve relacionamento com Deus. Que geralmente nessa época era através do sacerdote, né? Então ele não tinha, ele tinha as respostas através de Saul. Mas como Deus não falou de Samuel, mas como Deus não falou com ele, ele foi procurar outra forma de ter a resposta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quarta-feira que vem nós vamos começar uma campanha de batalha espiritual. Já é semana que vem, para a glória de Deus. Tem alguns que não acreditam em batalha, mas deixa eu te falar, você acreditando ou não, a batalha espiritual existe. Não é porque você não acredita que não existe batalha espiritual. Porque nós temos que batalhar muitas vezes conosco mesmo, com a nossa mente, com o nosso coração. É uma batalha constante. Deus, se eu fosse você, não perdia essa campanha, em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Uma coisa, um abismo chamando outro abismo. Quando o Espírito sai, é um abismo chamando outro abismo. Eu entendi muitas coisas na minha vida. Quando eu fiz o estudo do Salmo 91, eu entendi o que era a seta que foi de dia, a peste que ande na escuridão e a mortandade que só ao meio-dia. Deus começa a descortinar a nossa visão, a nossa audição. Começamos a entender porque passamos por alguma coisa e como sair delas. Saul não saiu mais. Chegou uma hora, Samuel fez de tudo para Deus não tirar, orava por ele. Chegou uma hora que Deus falou: por que você ora? Está com dó de Saul, Samuel? Eu já tirei o meu espírito, já não está mais com ele. É muito triste. Por isso que nós precisamos nos alimentar da presença de Deus. Amém? Amém. Um também que me veio agora aqui à memória, quando eu estava vindo para cá, foi Sansão. Sansão foi um homem chamado desde o ventre da mãe dele, o nazireu. Né? Ele tinha que ser o quê? Ele não podia fazer tudo que todo mundo faz. Quando você é chamado por Deus, você já não faz mais o que todo mundo faz. Nós fazemos, quando nós somos chamados por Deus, aquilo que Deus quer que façamos. Não é mais a nossa vontade, mas em uma brecha, em uma concessão, as coisas, o Espírito de Deus vai saindo de nós quando nós abrimos brechas e concessões. Coisa pouca. Sansão foi lá, pegou um melzinho que estava num leão morto. Gente, ele tinha uma força, ele rasgou um leão ao meio. Rasgou um leão ao meio, com a força de Deus. Tinha um segredo que era entre ele, a mãe e o pai Deus. Onde estava a força dele? Que estava onde? Nas tranças. Aí começou a abrir concessão na vida dele. Pegou um melzinho que não, ele viu que ele estava errado. Por quê? Ele não podia tocar no morto. E o mel estava onde, gente? Em cima da carcaça de um leão. Não feliz. Olha como um abismo chama outro abismo. Levou o mel dos pais. Quando ele quis casar, já saiu, já quis fazer a vontade dele. A vontade. Casou, escolheu uma filisteia para ser noiva dele. E aí, irmãos, é um abismo trazendo outro abismo. A falta do Espírito, a falta de nos enchermos da nossa casa, nos leva muitas vezes até mesmo à vergonha. Pastora, você está falando isso porque é para a gente ter medo? Não, medo não, temor e amor ao Senhor. Por isso que nós estamos numa quarta-feira à noite aqui na igreja. Poderíamos estar em outro lugar. Mas se nós estamos aqui, o Senhor quer falar conosco. Precisamos sim encher a nossa casa. Eu glorifico a Deus por essa noite. Cada um de nós aqui estamos enchendo a nossa casa. Aleluia. O que é ministrado aqui, amanhã pode ser ministrado a mesma palavra, mas vai ser de forma diferente. E no momento certo, na hora certa, o Espírito de Deus que Ele está em nós, Ele está aqui, está dentro de nós. Às vezes passa, nós estamos sozinhos, não. Dentro de você está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem três. Aleluia. Tem três dentro de nós. Que fala conosco, que tem emoções, viu? Que nos
prisão, a primeira coisa, foi preso, no meio de uma festa. Nesse tempo, Deus é tão bom que Ele não tira dom nosso, porque a gente se perdeu. Ele usa ainda, viu? Mas Deus é tão bom que Ele pediu uma chance para Deus. O cabelo cresceu, a força voltou. Enquanto eles estavam tirando sarro de Sansão, humilhando, ele pediu uma chance, Deus deu. E naquele dia, mais de 3.000 filisteus morreram com ele. Então, assim, Deus, ele é muito fiel nas nossas vidas. Às vezes nós não somos fiéis, mas Deus, Ele é fiel. E quando nós não enchemos a nossa casa, o que vem gritar? A nossa carne. Né? Vamos lá. Qual é a palavra? Gálatas 5:22. Olha o que enche a nossa casa se nós não fazermos a manutenção. Olha como fica tão difícil quando você está com o espírito, ele sai, que olha, fica 7 vezes pior, né? Então o que tem? 19? Obrigada. 19. Olha lá. Sem o espírito, entre adultério, fornicação, impureza, lascívia, que mais? 20. Idolatria, feitiçaria, ira, ciúme. Sem o Espírito de Deus, você pensa que o adultério, ele entra de uma vez? Não entra. Não entra. Rapaz vai, olha a moça é casada, ele é casado. Aí dá uma piscadinha. Não é assim? Daqui a pouco troca olhares, daqui a pouco troca celular, daqui a pouco troca conversa. Quando vê, tá vida dupla. Porque volta 7 vezes mais forte. Precisamos blindar o nosso coração. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não podemos aceitar mais as investidas do inimigo. Amados, quando nós ligamos a TV, meu Deus, esses dias foi um esposo que matou a esposa na frente dos filhos, e a gente olha às vezes e fala que é normal, não é normal. De repente deu uma concessão naquela família, de repente entrou uma traição, e quando viu, entrou uma morte. Jesus está voltando, amados. Por isso que nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas, a nossa casa cheia da presença de Deus, guardar para que ninguém roube a nossa coroa. Quando você liga a TV, não tem nada de bom. Graças a Deus que as melhores notícias estão aqui, na palavra de Deus. Precisamos entender que existe um mundo espiritual. Quando Jesus falou essas coisas, levanta uma mulher e fala: bendita é o ventre que te trouxe, os peitos que te deram de mamar. Jesus, na verdade, amados, bendito é aquele que ouve a palavra de Deus e a executa. Lucas 8:21. Aleluia. Glória a Deus. Mas respondendo ele, disse: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. No meio da nossa caminhada, amados, muitas vezes também nós vamos ter algumas situações com a nossa família. Quando eu desci as águas do batismo, que eu olhei para minha família era católica, apostólica, todos carismáticos. Quando eu cheguei e falei: agora eu sou crente, meu Deus do céu, entendeu? Mas o Senhor me ensinou, e eu comecei a encher a minha casa, foi da palavra de Deus, foi da presença de Deus. Comecei a passar por cima de tudo isso, né, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Uma das coisas que o inimigo, quando ele volta, ele não quer que tenha na nossa casa é o governo de Deus.
não quer que o governo de Deus esteja comandando a nossa casa, a nossa vida. Por isso que Ele vai oferecer muitas coisas para que nós deixamos a nossa casa vazia, para que nós esquecemos de cuidar da nossa casa, do templo do Senhor. E isso precisa, nos dias de hoje, ser prioridade na nossa vida. No círculo de oração, nós estávamos lendo ontem sobre Ageu, né? Ageu só tem 2 capítulos. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou mudar a ministração. Porque nós começamos a gente fala assim, vamos só ler o capítulo, mas vira um culto, viu, amados? Online, é maravilhoso. E eu comecei a ver 3 fases do povo de Deus. O povo de Deus, na primeira fase, até minha mãe falou, estava preocupado com as suas coisas e falava que não era tempo de reconstruir o templo do Senhor. O que o Senhor falou? Usou o profeta Ageu e falou assim, não, agora é tempo. Vocês estão trabalhando, colhendo, mas está igual um saquetel furado, ou seja, não recebe nada, não conquista nada, não tem nada, está sendo roubado. Agora é tempo de reconstruir a minha casa. A segunda fase do povo de Deus, eles fizeram o que era certo, mas com o coração, com a intenção errada. Fizeram o que era certo, mas o coração deles não estava no templo. Por quê? O primeiro templo era maior, era mais rico, em comparação àquele templo que eles achavam que era tão pequeno. Mas tem uma coisa, dentro daquele templo, e eles depois que Deus deu essa profecia, que aquele segundo templo seria maior do que o primeiro, porque o desejado das nações estava naquele templo, a presença do Senhor estava naquele templo, a casa do Senhor estava cheia com a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos nos levantar, ser uma geração e fazer a diferença neste bairro, não só ministrar aqui, irmãos, porque é muito difícil, viu, ministrar aqui, não é fácil não, mas ministrar fora, anunciar. Nós falamos, o presbítero pregou aqui, nós sermos sal da terra, para que nós despertamos a sede de outras pessoas. Foi isso, não foi? Despertarmos a sede de outras pessoas, para que essas pessoas também possam encher a tua casa e ter o governo de Deus na vida delas. Aquele que coloca a palavra de Deus em prática. Não é aquele que ouve e deixa a palavra na igreja e vai embora. Não é aquele que lê a palavra e não a pratica e vai embora e faz o que está no seu coração. É aquele que lê e pratica a palavra. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, que eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Nós vamos pedir para que o governo do Senhor esteja sobre a nossa vida. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez seja o começo da tua caminhada. Talvez você olhe e fale, Senhor, eu estou cansado agora nesse momento, né? Estou cansado. Você está aí para perder o governo de Deus, amados. Porque às vezes a primeira coisa quando nós estamos cansados, que nós paramos é vir para a igreja, é buscar a presença de Deus. Nós vamos perdendo a força. Talvez você conheça alguém que está assim nesta hora e que precisa que a casa volte a ficar organizada, limpa e ordenada. Você vai colocar o nome dessa pessoa agora no seu coração, porque o Senhor, Ele é um Deus de perto, só que também Ele é um Deus de longe. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus, quero te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela tua palavra, meu Pai, que o Senhor garante que a tua palavra ela não volta vazia, e eu creio, meu Deus, que ela vem fazer o efeito para qual foi enviada, em nome de Jesus. Pai, eu ergo as minhas mãos agora debaixo da autoridade do Senhor. Pai, me dou uma ordem a Satanás e paralisando todo dardo inflamado dele, que ele tem enviado na nossa casa, que ele tem enviado na nossa mente. Meu Deus, síndrome do pânico, depressão, eu quero profetizar
momento. Libertação do coração. Senhor, nós queremos encher a nossa casa, queremos encher o nosso coração com a Tua presença. Pai, a Tua presença nos faz fazer coisas que os nossos olhos veem e falam, não é possível, mas Ele nos ajuda a perdoar. Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Ah, Deus, entra na nossa casa. Senhor, faz morada em mim, faz morada no meu coração, faz morada no meu lar, faz morada na minha mente agora, Deus, em nome de Jesus. Pai, paraliso, Pai, toda gritaria, eu fecho a porta que eu abri na minha casa para o inimigo entrar agora, em nome de Jesus. Gritaria agora, cai por terra, em nome de Jesus. Pai, brigas, discussões, vai caindo por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos nos encher com hinos espirituais, com cânticos, meu Pai, com orações sem cessar, com jejum, meu Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. A Tua palavra é o nosso combustível, a Tua palavra que nos orienta. Nós queremos andar segundo a Tua palavra. Pai, a Bíblia é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O inimigo, Pai, tem tentado levantar, mas ele caiu contra a nossa vida, mas ele caiu por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar bênção, quero profetizar vitória, quero profetizar o sobrenatural, Senhor, na minha casa, na minha vida e no meu coração. Só tem, Pai, lugar para Ti, Senhor. Ocupa todos os espaços nele agora, meu Pai. Eu quero viver. Tem pessoas aqui pedindo para viver a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, receba a paz agora, que excede todo o entendimento. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e já te agradeço. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pelos livramentos. Eu agradeço pelo Teu amor. Eu agradeço, meu Pai, pela Tua fidelidade. E peço perdão, meu Deus, que por muitas vezes tivemos oportunidade de encher a nossa casa, mas trocamos por diversão, trocamos, meu Deus, por entretenimento, trocamos por celular, trocamos por televisão, qualquer outra coisa. Pai, demasiado que nos afastaram e te roubaram este tempo. Mas a partir de hoje, meu Pai, queremos fazer uma aliança contigo. Pai, quero te buscar mais e mais. Me ajuda, Senhor, fortalece o Teu povo agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem todo o poder, porque foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Pai, para Ti não há nada impossível, e as Tuas misericórdias, meu Pai, é o motivo, Pai, de não sermos consumidos. Obrigada por esta oportunidade, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estamos encerrando o culto nessa noite. Eu quero retificar o que a pastora ministrou nessa noite. É tão sério isso, amados. Eu não conheço um pastor não, viu? Eu conheço 4, 5 que voltaram atrás. Pastor que é homem de Deus, viu, irmãos? Que pregavam a palavra e que foram parar até atrás das grades. Viu? Sabe como voltou atrás? Tomando uma cerveja sem álcool. Ah, mas não é pecado, pastor. Aliás, tem até um pregador na internet dizendo que o Spurgeon bebia, né? A pergunta é, quem morreu por nós, Spurgeon ou Jesus Cristo? Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Spurgeon, é isso? É como eu sou de Spurgeon, está escrito isso, né? É como eu sou de Cristo, irmãos. Você sabe o que está destruindo a igreja hoje? João Batista só foi eficaz no seu ministério porque ele era uma voz. Hoje a igreja é um eco, não é uma voz. As pessoas acham bonitinho algumas coisas na internet e vai lá e curte ainda. Tem pessoa, tem crente que curte lá. Quando você
você curte, você concorda. Agora, tem estudo na igreja, não vem. Tem palavra, não vem. Não quer. Mas vira um eco. Não tem voz. Porque não conhece a Bíblia. Então, ao invés de ser uma voz que clama, é um eco que clama. Aquilo que ele acha bonito. Ai, beber não é pecado, pastor. Ai, fazer tal coisa não é pecado. Me dá na Bíblia. Me dá na palavra, irmãos. Vamos na palavra. É o que foi ministrado aqui nesse vídeo. Conheço pastores que voltaram atrás, amados, ministrantes da palavra do Senhor. Voltaram atrás nos vícios, voltaram atrás no que faziam, e já estavam libertos. Mas essa palavra que a pastora ministrou aqui se cumpriu. Quando você curte algo na internet, você está dizendo que você apoia aquilo. Eu vejo pessoas ministrando, roubando a igreja, ensinando como roubar a igreja, e está lá o obreiro curtindo, irmão. Me dá vontade de bater, sabia? Não tem que bater, irmãos. Eu tenho umas coisas assim, porque você concorda com aquilo. Quando você curte, você concorda com aquilo. De que lado nós estamos, às vezes? Nós precisamos perguntar, irmãos. Curtindo coisa que é totalmente contrária à Bíblia Sagrada. Totalmente contrária à vontade de Deus. Ah, pastor, mas curtir não tem nada. Quando você curte, você está concordando. Você até dizer, eu apoio o que ele está falando, eu apoio essa pessoa. É igual quando nós apoiamos dizer que beber não tem nada, quem já se viu, é só se ter um pileque. Mas, quero finalizar. Gálatas, qual foi Gálatas 5:21. 21. Beber não tem nada? Olha as obras da carne aqui, ó. Vamos lá. Invejas, homicídios e? Ou será que é suco de laranja que está falando aqui? É suco de laranja, né? Não pode beber muito. Por isso que eu falo, irmãos. Aí o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você vai ver a família, está toda destruída. Você vai ver as pessoas, está tudo destruído. Porque não querem investir tempo na palavra de Deus, irmãos. Deus abençoe a vida da pastora em nome de Jesus. Amém, amados? Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Amém, amados? Não é um pastor que eu vi, não, viu? Eu já lidei, já tratei com muitos pastores que, infelizmente, irmãos, continuam sendo homens de Deus, mas voltaram atrás. E para depois se recuperar. Porque como ela disse, vem 7, o estado é pior. E às vezes continua ministrando ainda, viu, irmãos? Continua ministrando, pior é isso. Amém, amados? Amém. Então, essa palavra é uma palavra de alerta, que nós possamos guardar em nosso coração. Viu, amados? Em nome de Jesus. Tá? Eu vou impetrar a bênção apostólica, nós vamos louvar com louvor, vamos para a nossa casa. Sábado, os obreiros que puderem, agora no final, dá uma ajeitada nas cadeiras aí, né, presbítero? Empilhando as cadeiras, porque sábado nós vamos ter um culto aqui de entrega de certificado, tá bom? Amém, amados? Em nome de Jesus. E domingo nós estamos no culto com as irmãs na frente, né? As irmãs que estão na frente no culto domingo, amém? Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos, e todos digam amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Só pra teu dedo aqui.
tua